Como é bom estar na casa do Pai, né? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia, sentadinho mesmo por enquanto. Nós já vamos ler a palavra. Deuteronômio, capítulo de número 32. Deuteronômio, capítulo de número 32. Quinto livro da nossa Bíblia. Desde que a tua Bíblia não esteja em ordem cronológica, é o quinto livro. Nós vamos à palavra do Senhor. Quero que você salte para o verso de número 15. Deuteronômio, capítulo de número 32, o verso de número 15. Mas Jerozoam engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Ele abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Não se lembraram da rocha que os gerou, e se esqueceram do Deus que o fez nascer. O Senhor viu isso e os desprezou, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Verso de número 20. Ele disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração, não é a sua, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles, com aquele que não é povo, com uma nação tola, os despertarei a ira. Somente até aqui. Eu quero, numa nova tradução, voltar no verso de número 15. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e Salvador. Com seus deuses falsos eles provocaram a Deus, adoraram ídolos nojentos, e por isso ele ficou irado. Ofereceram sacrifícios aos demônios e deuses falsos que não haviam adorado antes, novos deuses que os seus antepassados não conheciam. Esqueceram o seu protetor e desprezaram o seu Pai e Criador. O Senhor Deus viu isso, ficou irado e rejeitou os seus filhos e filhas. Ele disse: eu os abandonarei, e então verei o que vai acontecer com eles, pois são um povo rebelde, são filhos desobedientes. Com as suas imagens provocaram a minha ira, eu fiquei com ciúmes dos seus deuses falsos. Portanto, eu farei com que eles fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, e com gente sem juízo eu provocarei a ira deles. Somente até aqui. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Eu quero orar mais uma vez com você. Pai, em nome de Jesus, essa palavra, Senhor, que subiu ao meu coração para que nós pudéssemos estar ministrando. Pai, uma palavra de exortação, sim. Uma palavra de exemplo para que nós não sigamos estes caminhos. Pai, uma palavra, Senhor, que vem ao nosso encontro para nos despertar nessa manhã e nos deixar atentos para que nada disso aconteça conosco. Pai, por isso, em nome de Jesus, abra o nosso coração para entender a profundidade dessa palavra, para entendermos, Senhor, quão profundo é, Senhor, o contexto, o conteúdo, Senhor, dessa mensagem a qual o Senhor está trazendo para nós. Pai, em nome de Jesus, sejamos todos edificados, com o coração aberto, para receber essa Tua palavra, confirmando a oração já ministrada, que eu te peço em nome de Jesus. E você que concorda diz: amém. Um texto um bocado pesado, sim ou não? Sim.
sem dúvida alguma. Um texto que começa trazendo uma, não diria acusação, mas uma exposição de uma falha de um povo. Que povo é esse? Geroso, um povo de Deus ou o povo de Israel? Nós já ministramos na semana passada a respeito de um processo que Deus faz e do processo que Deus trabalhou com o povo de Israel para que o povo de Israel entrasse na terra prometida. O contexto aqui histórico, e é necessário entendermos, o povo está na entrada da terra prometida. Eles ainda não tomaram posse, mas agora falta pouquíssimas coisas para que eles tomem posse da terra prometida. Moisés está meio que numa despedida do povo de Israel, deixando de liderar o povo de Israel que tinha acabado de sair do êxodo, ou melhor, tinha acabado de fazer o êxodo, sair do Egito e ir em direção à terra prometida. Então todo aquele percurso que nós conhecemos, o Mar Vermelho, já tinha acontecido nesse contexto aqui. Então o que está acontecendo agora, eles estão prestes a tomar posse da terra prometida. A partir de agora, Moisés vai se despedir do povo, Deus vai levantar então Josué e Caleb, que vão conduzir o povo até a terra prometida. Então a partir desse momento, eles estão a passos de conquistar a grande promessa de Deus, que é a terra prometida. É esse o contexto. E nesse contexto, Moisés está então despedindo do povo. Ele faz esse considerado, o Deuteronômio capítulo número 32, é considerado uma canção, um cântico de Moisés, onde ele vem trazendo então nesse ponto que nós vimos aqui, uma exposição da situação do povo de Israel. O que está acontecendo nesse texto, junto com uma demonstração, uma exposição de acontecimentos, é também uma colocação de coisas no futuro, de uma forma profética. Ele está expondo aqui de coisas que aconteceriam com a nação de Israel. O que Deus está usando Moisés, o Espírito Santo está usando Moisés, é para despertar um povo que tinha acabado de passar por vários processos e estava muito próximo de conquistar a terra prometida. Aí o texto começa dizendo: e esse povo que o Deus Todo-Poderoso trouxe sozinho, como nós lemos em versículos anteriores, se nós formos ler o texto, nós falamos na semana passada, esse Deus sozinho trouxe esse povo e guardou eles com mão forte de povos difíceis e complicados. Esse Deus de Israel que criou uma nação a partir de um homem no meio de um monte de nações, o Senhor guardou até o tempo que eles estivessem formados e estabelecidos como um exército forte e poderoso para sair, para guerrear, para vencer, para conquistar, para defender as terras. Este Deus poderoso fez isso sozinho. E o relato nesse texto é o que? Ele fez sozinho e esse povo ficou rico. Na versão mais tradicional, nós lemos que o povo ficou o quê? Nós lemos que o povo engordou. Verso de número 15, mas Jerosum engordou. Na nova versão, na tradução da linguagem de hoje, nós lemos que o povo escolhido ficou rico. Eles alcançaram a grande bênção e promessa de Deus. Então eles conseguiram cumprir o propósito, atravessar, suportar o processo e receber o cumprimento da promessa. Mas o texto que vem dizendo que eles ficou rico, conclui dizendo que eles engordaram e deu coisas. E uma outra versão que nós lemos está dizendo que o povo, ele enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou o Deus que guardou ele sozinho no meio do deserto. Então o teor da mensagem nessa manhã é: como vamos comportar quando Deus cumprir aquilo que Ele prometeu? Qual é o meu comportamento quando a promessa se cumpre? Qual será o meu coração quando Deus cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido para nós? Se o desejo de Deus é que o nosso coração esteja dependente
dependente dele. Por isso que ele leva o povo até de frente do Mar Vermelho, para que o povo entenda, não há como passar, não há como voltar, nós dependemos de um milagre de Deus. É para que o povo entendesse que não é na força deles, é na força do Todo-Poderoso. Quando Deus faz todos esses processos, porque não era mais simples para Deus liberar o povo, não era mais simples para Deus conduzir um povo para um caminho que já existisse, não era mais simples para Deus tocar no coração de Faraó e Faraó não perseguir o povo? Era. Mas se Deus fizesse isso, caminho simples, Ele não fortalece em homens. Caminhos simples não deixam pessoas corajosas. Caminhos difíceis é que vão fazer valentes corajosos para cumprir o propósito de Deus. Se Deus nos conduzir a um caminho fácil demais, nós não vamos criar músculo suficiente para suportar as tentações e adversidades do inferno. São as dificuldades, elas são necessárias para que a gente cresça. Os desafios são necessários para que a nossa fé, ela seja exercitada e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e nos faz sair de um lugar de mediocridade e estarmos em um lugar de consciência, sabedoria, entendimento e glorificando o nome de Deus. Então, em nome de Jesus, nós aprendemos nessa manhã de que caminhos fáceis não são os caminhos que Deus escolhe para os seus filhos. Às vezes Deus escolhe os caminhos difíceis, mas nesse caminho difícil Ele jamais vai te abandonar. Por isso o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consola. Mas já é entendido de que nós vamos passar por situações difíceis, mas o nosso Deus vai nos guardar, porque o que o Senhor está querendo, Ele está querendo um coração dependente dEle, entendendo que toda honra e toda glória deve ser dada para Ele. E se Ele deseja tanto isso em momentos difíceis no meio da caminhada, Ele não quer que quando nós alcançarmos a vitória, nós viremos as costas para Ele. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que nosso coração seja voltado inteiramente para Ele. Essa é a vontade do Senhor. O desejo de Deus é que nós tenhamos um relacionamento sério e sincero com Ele. Essa é a vontade. Mas aí o texto está dizendo que o povo que atravessou no meio do deserto, que viu a mão forte de Deus, que fez isso, que fez aquilo, que provou de tantas bênçãos de Deus, conseguiu suportar e passar o processo, mas quando chegou na terra prometida, quando ficou rico, virou as costas para Deus. Abandonou a Deus, o seu Criador. A pergunta que soa de uma forma poderosa nessa manhã é: como está o teu coração? Eu uso alguns textos da palavra de Deus, algumas verdades dentro da palavra de Deus para poder te aconselhar nessa manhã. Enganoso é o coração do homem, é um dos textos. Mas o Espírito de Deus que sonda o profundo e esquadrilha o coração do homem, Ele sabe de tudo que está passando lá dentro. É outra verdade dentro da palavra de Deus. Então nessa manhã a reflexão deve ser: como está meu coração? Mas ao mesmo tempo deve ser: Senhor, esquadrilha o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E se tiver algum caminho mau, me livra desse caminho, porque eu não quero ser como Jerezu foi. Eu não quero ser como esse povo escolhido aqui foi. Eu quero ser diferente, eu quero honrar o teu nome, eu quero glorificar o Senhor quando a promessa se cumprir na minha vida.
quero ser esse povo escolhido que ficou rico e desprezou a Deus, porque isso tem algumas consequências graves, e de que às vezes nós entramos por essas consequências e não estamos conseguindo entender o que está acontecendo. Entre tantas e tantas declarações, o texto está lembrando de vários acontecimentos e várias situações que o povo de Israel eles fizeram, vários pecados cometidos contra Deus. O texto está fazendo referência, por exemplo, no verso número 16, com seus deuses falsos provocaram a Deus, adoraram a ídolos nojentos, e por isso ele ficou irado. O povo de Israel muitas vezes nem tinha percepção do que estava fazendo, mas ações pecaminosas eram como se fosse, o verso número 17, oferecer sacrifício a demônios. Quando nós lemos isso aqui, nós temos que entender de que não necessariamente o povo de Israel pegaram lá um cordeiro e foram até diante de um demônio, mataram esse cordeiro e disseram para o demônio: nós estamos aqui sacrificando, fazendo sacrifício para você. Não, mas ações pecaminosas que representavam como se fosse um sacrifício a demônio, eram ações de pecados que o povo cometia. Adoraram a deuses falsos, deuses que eles nunca tinham ouvido falar. Chegaram perto de outras nações e viram que essas nações tinham deuses e se prostraram diante desses deuses. Tudo isso em costumes de nações pagãs. Eles começaram a praticar costumes que outras nações faziam. E quando eles faziam isso, eles estavam desprezando a Deus e dando honras e glórias a outros deuses. E aí algumas consequências começam a acontecer. O verso de número 19. O Senhor Deus viu isso e ficou irado. Há um texto na palavra de Deus que diz: horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Sabe o que precisamos entender? De uma forma muito clara e objetiva. O seu Deus está observando o seu comportamento. Eu repito. O seu Deus está observando o teu comportamento. Tem muita gente achando de que Deus está indiferente. Não, mas Deus ele está seguindo os teus passos e vendo quando você o adora e quando você o desonra. Algum tempo atrás ouvi um pastor usando uma referência para poder aconselhar alguns jovens, dizendo assim: olha, quando você for cometer algum pecado, normalmente, quando vamos cometer pecado, olhamos para um lado ou para o outro para saber se não tem ninguém vendo. E ele aconselhava: quando você for cometer algum pecado e começar a olhar para um lado e para o outro para ver se tem alguém vendo, lembra que lá de cima tem um olho que tudo vê, que não existe profundidade que te esconde, não existe porta trancada que consiga esconder você, não existe nada que é capaz de cobrir você nos olhos dele. São os olhos que tudo vê, e os olhos do Senhor estão olhando para a terra. Na verdade, a palavra diz que o Senhor está olhando e procurando os verdadeiros adoradores. Então, quando o Senhor sabe que existe alguém que fala do nome dele, que serve a ele, o Senhor está procurando: eu quero ver a verdadeira adoração. E quando o Senhor está olhando, qual é o nosso comportamento? Sabe o que me chama muita atenção
atenção no texto da palavra de Deus, o dia da oferta daquela viúva que deu tudo que ela tinha, que ela dois dinheiros lá, né, que eu não recordo o nome agora, mas era tudo que ela tinha, ela depositou as moedinhas lá, era tudo que ela tinha. Mas o que eu quero falar não é sobre a oferta, eu quero falar sobre o comportamento de Jesus. Sabe o que Jesus estava fazendo? Observando quem estava dando oferta. E eu digo mais, a oferta é uma das coisas mais irrelevantes na vida do cristão, porque ela serve para nos abençoar e não para nos dar uma intimidade com Deus. E se ele está sentado ou na beira do gasofilaço, olhando quem está ofertando e como está ofertando, imagina como ele não olha o nosso comportamento. Imagina quando ele não olha para um jovem que está namorando junto com a sua namorada. Imagina como ele não olha para um filho que está seguindo um caminho de desobediência para os pais e as mães. Imagina como ele não está olhando cada detalhe para ver como você está comportando diante dos contratos e obrigações que você tem. Então, quando nós entendemos o poder da palavra de Deus, entendemos aquilo que Deus está fazendo, nós precisamos ter atenção qual é o nosso comportamento. O Senhor Deus viu, Ele reconheceu tudo que estava acontecendo, e Ele não ignorou a situação, Ele ficou irado. E Ele disse: eu os abandonarei, e então eu verei como vai acontecer com eles, pois são um povo rebelde, são filhos desobedientes. Quem é você? Que tipo de filho é você? Hoje estávamos conversando no carro vindo para a igreja. Citei a nível do comportamento do meu filho que ele é orgulhoso de se comportar bem. Quando a gente vira para ele e fala: filho, hoje você portou bem, pensa no sentimento de orgulho que ele tem. Ele fica tipo assim. Aí quando a gente fala: filho, você não está portando muito bem. Aí ele olha meio cabisbaixo. Ele quer ser um filho obediente. Como está a nossa conduta? Sabe quem tem me indignado? Recente ou na nossa geração? Pessoas que se comportam mal, filhos que se comportam mal, e parece que fica querendo que Deus aceite eles daquela maneira mesmo. São pessoas que estão com a vida toda errada e parece que quer que Deus de qualquer maneira receba eles. Sabe o que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, eu só vou ficar nessa parte. É quem quiser. Tá? Pastor, essa palavra é muito dura, mas é Jesus que falou. Reclama com ele depois. Em uma outra passagem, ele vai convidar: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Alguém que entendeu que não tem mais jeito mesmo, que ele está convidando. A mesma mensagem serve para esse: quem quiser aceitar esse convite, se você quiser, tem algo a se fazer. Deus, Ele não vai aceitar ninguém à força. Deus não vai ficar aqui: não, eu vou. Não. Essa semana eu ouvi uma ministração, o pastor ele falava da seguinte maneira, assim: Deus não tem dó de ninguém. Eu falei: nossa, quem tem dó é o ser humano. Deus, Ele ama, mas Ele não tem dó. E a palavra de Deus vai dizer o quê? Vai dizer que Deus açoita, castiga, disciplina os filhos que Ele ama. É essas ações que Deus faz. Deus, Ele não vai ficar com dó passando a mão na cabeça de ninguém, não.
Se está errado, tem que consertar. E por que Deus faz isso? Porque Ele ama. Quando Deus despreza alguém que está errado, como a palavra está dizendo, Ele está dando uma oportunidade. Uma oportunidade. Qual é a oportunidade que Ele está dando? Da pessoa reconhecer, se arrepender e se voltar. Então, em nome de Jesus, no dia que você sondar os teus caminhos, o Espírito Santo esquadriar o teu coração e ele lançar a mensagem: olha, tem caminho errado aí. Você tem uma chance. E a chance é se arrepender. A palavra de Deus vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu, sararei a sua terra. Eu, Senhor, ouvirei do céu e sararei a sua terra. Agora, se o povo continuar, os filhos rebeldes, com comportamentos rebeldes, o Senhor Deus o abandonará. E Deus não tem problema em abandonar ninguém. Deus não tem problema em disciplinar nenhum filho para que ele se converta e ele se corrija. Pastor, onde está na Bíblia isso? Me mostra. Os últimos versículos do capítulo número 32. Nada mais e nada menos do que Moisés. Deus chega para ele e fala com Moisés: Moisés, é o seguinte, a sua missão é trazer o povo até a terra prometida. Está vendo a terra prometida? Está ali na frente. Sobe aqui no monte e olha para a terra prometida. Moisés vai, sobe no monte e olha para a terra prometida. Ele fala: é aquela ali. Em outras palavras, Deus está dizendo para ele: eu nunca menti para você, o que eu falei eu estou cumprindo, está ali diante dos seus olhos. Só que tem uma coisa: você não vai entrar lá, porque você pecou contra mim. Você não me deu honra no momento que devia honrar, e por essa razão você não vai entrar na terra prometida. Entre o entendimento dos teólogos e estudiosos da palavra de Deus, há muitas coisas que Deus está acertando aqui. Uma delas é uma possível idolatria do povo de Israel com Moisés, se ele entrasse na terra prometida e cumprisse tudo. Então, o que é verdade da palavra de Deus é que Deus fala claramente que ele não vai entrar. E não está aqui incluído em um céu ou inferno, Deus rejeitando Moisés, porque depois a própria palavra de Deus também vai nos garantir de que o anjo de Deus, ele vem e defende o corpo de Moisés, para que o inimigo não toque no corpo de Moisés quando Moisés morre. Deus tinha um zelo especial com Moisés e não está aqui, mas está aqui um exemplo claro e muito claro dentro da palavra de Deus. Deus não vai ficar passando a mão na cabeça de ninguém, por mais íntimo e usado por Deus que você já foi. Se não estiver alinhado, preste atenção na sentença que vai acontecer. Então nessa manhã eu quero convidar você, pela instrução dessa palavra poderosa de Deus, eu quero convidar você a alinhar a sua vida com o poder da palavra de Deus. Se o teu coração algum dia for desviar, lembre que há um caminho de volta, mas se não voltar, lembra que há uma sentença, e horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado, e Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, para aliviar ninguém. Quem faz isso são os homens. Quem faz isso são pais que não têm postura suficiente para corrigir o filho. Quem faz isso são algumas mães que não têm postura suficiente para corrigir o filho. Mas o maior exemplo de pai é aquele que não vai ficar passando a mão e cobrindo filhos desobedientes. Então nós vimos hoje na palavra de Deus, o Deus poderoso, o Deus de Israel tem poder para atravessar com esse povo no meio do deserto, colocar numa terra prometida. Mas esse Deus poderoso não tem problema nenhum se esse povo desobediente ele ir lá e começar a disciplinar ele. Olha, é a própria palavra de Deus que disse. É o próprio Deus que diz que levantou inclusive nações que eram tolas para poder perturbar esse povo, para ver se eles acordavam e se voltavam para o caminho certo. Como está a sua vida? Eu não sei. Mas se tiver algumas coisas fora do controle aí que você não está entendendo nada, faz uma análise. Quem sabe não é o Senhor chamando você para voltar. Quem sabe não é o Senhor chamando você para reconciliar com Ele. Quem sabe não é o Senhor convidando você para um caminho de arrependimento. Enquanto os céus
estiverem ainda sem a volta do nosso Senhor Jesus, enquanto nós estivermos nessa terra e o céu não tiver manifestado ainda a vinda do Senhor Jesus nos ares, nós temos oportunidade de reconciliar com Ele. Mas a partir do momento que o céu se abrir, Jesus vir e chamar a sua noiva para junto dele, não haverá mais tempo de reconciliação. Quem estiver pronto vai, quem não tiver, fica. Eu convido você nessa manhã a curvar sua cabeça. Nós vamos orar. E é tempo de reconciliação com o Senhor. E nós vamos celebrar essa Ceia, Senhor, já. Pai, em nome de Jesus, coloca o Senhor a vida de cada um dos teus filhos diante do Senhor. E essa tua palavra diante do Senhor. Pai, uma palavra que chama a exortação. Senhor, quando as promessas se cumprirem, não te abandonemos. Pai, hoje a mensagem é essa. Quando a promessa se cumprir, as bênçãos acontecer, não voltemos contra o Senhor. Em cada ponto da estrada, nós vamos honrar o Senhor. É o que nós precisamos. Em cada detalhe da nossa vida, honrar o Senhor é o que nós precisamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, se há coração em nosso meio que precisa desse conserto, que seja hoje. Precisam ser edificados, o Senhor seja edificado hoje, para que não andem por esses caminhos. E o teu nome seja glorificado. Pai, é o que eu oro. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você que concorda, diz amém. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Se posicione, se conserte. Esteja alinhado com a palavra de Deus.